Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, obrigado, estamos juntos novamente pela parte da tarde. Obrigado por ter nos falado, vai continuar falando. Toda essa fundamentação que precisamos na nossa vida ser bem estabelecido, bem colocado em nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos irmãos serem ministrados, continuamos ministrando, colocamos diante de Ti. Que Teu Espírito Santo seja ministrando em cada coração. Nós oramos, abençoamos uns aos outros, em nome de Jesus. Também quando esse tempo juntos, também vamos conhecendo uns aos outros, desde manhã, de tarde. Tive a alegria de conhecer a Juliana. Ela tem uma história, ela mora aqui perto, bem perto daqui. A Beth estava na recepção e abordou a Juliana. A Juliana disse que era a terceira vez que vinha por aqui. Vinha na reunião, entrava, saía, ouvia. Mas um dia a Beth falou com ela e ela mostrou interesse de conhecer Jesus. Está aqui? Pode ficar de pé, Juliana, por favor. E está para ser batizada. Talvez seja a mais nova na fé. Mas que oportunidade tens, né? Como também os novos na fé, de estar ouvindo esses fundamentos para a sua vida. Nós ouvimos então, talvez o José Gustavo, sobre o propósito de Deus, depois com o Eduardo Aracaque, nosso Japa, ouvimos a porta do reino, onde fala sobre a fé, o arrependimento e batismos nas águas e no Espírito. E na continuidade, então, associado a esses dois temas, eu vou falar sobre a obediência ao Evangelho do Reino. Vamos abrir em Colossenses 1:13. Vamos abrir como disse o Zezinho, na Bíblia de folha. Eu tenho uma combinação com o Márcio ali, alguns nós vamos abrir e outros ser projetado. Mas eu disse para ele assim, olha, não te complica nem eu, porque como vão estar orientando aqui. Mas olha que palavra maravilhosa que recebemos nessa tarde da parte do Senhor. Vamos ler juntos? Ele nos libertou do império das trevas, todos juntos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Juntos de novo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, queridos, nós temos dois reinos. Aqui nós temos o império das trevas e o reino do Senhor, Jesus. E tem aqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Estão no império das trevas ainda, onde nós estávamos. Mas que bom, querido, que bênção, essa grande salvação que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos, o quê? Transportou, você tirou mesmo, arrancou de lá. E nos colocou, diz aqui, no reino do Filho do seu amor. Quem é este? O Senhor Jesus. Reino do Filho do seu amor. São aqueles o quê? Que reconhecem a Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, reconhecem o senhorio dele sobre a sua vida, receberam esse evangelho do reino, que agora estão em Cristo Jesus. E assim que nós devemos, então, estabelecer as bases do governo de Deus em nossas vidas. Pregar o evangelho do reino é falar de Jesus, a vida e da obra, como nós já ouvimos aqui, se sujeitar a Ele e todas as implicações que Ele tem para aquele ou para aqueles que são seus discípulos. Do contrário, se nós não tivermos essas bases do reino de Deus, nós não vamos estar firmados no Senhor Jesus. Por isso devemos obedecer o que diz em Mateus 24, 14. Quando quiser projetar, fica à vontade.
será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O evangelho está sendo pregado. E nós devemos pregar. Então será pregado esse evangelho. Que evangelho é esse? Do reino, do governo de Jesus. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e a nossa nação. Então aqui diz, então virá o fim. Então aqui tem uma chave aqui, que quando for pregado o evangelho em todas as nações, e tem sido, e estão alcançando, então vem o fim. O Senhor está dando oportunidade para que todas as nações, que todos os povos, línguas, povos e nações, que escutem o evangelho do reino, o evangelho de Jesus, se convertam e venham para Ele. Esse termo evangelho significa boas novas, boas notícias. Em inglês é good news. Falei certo? Good news, né? Boas novas. Tem outras palavras por aí que a gente não comenta. Qual é esta? Que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa o quê? Justificação ou salvação. Quando o Pai ressuscitou o seu Filho Jesus, sabe o que significa? Que o Pai reconheceu a obra de Cristo. Que a ressurreição dele, o Senhor estaria dizendo, eu aceitei o sacrifício do meu Filho, a derramar o seu sangue para perdão de pecados. Se Cristo tivesse ressuscitado, queridos, não teria esse selo de Deus. Mas este é o conteúdo do Evangelho, é o querigma, a anunciação. Que Cristo então morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou por causa da nossa justificação ou por causa da nossa salvação. E esse termo reino significa reinado, governo. Aqui fala do governo de Jesus sobre nós, devido a essa obra linda que Ele fez na cruz. E Ele nos conquistou então pelo seu sangue. E comprou todos nós pelo seu sangue derramado na cruz, para pertencermos agora não mais a nós, mas pertencemos a Ele. E esse evangelho, querido, que anuncia Jesus como Senhor, devemos anunciar também. Em Atos 2, o Zezinho leu esse texto. Aqui fala de uma proclamação de Jesus, como nosso Senhor, Cristo. Atos 2, 36. Quando Paulo está pregando então no Pentecostes, falando da vida e obra de Jesus, depois se arrependeram, foram batizados, mas diz em 2,36, Pedro pregando, diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, e podemos dizer, toda Porto Alegre, todo o Brasil, todo mundo, de que a esse Jesus que vós crucificastes. O que diz no final? Vamos ler juntos? Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a anunciação que temos que falar de Jesus. Nosso Senhor e Cristo. Interessante que essa palavra Senhor no original, no grego, é Kyrios. E tem no Novo Testamento mais de 600 vezes essa palavra Senhor relacionada a Cristo. Isso mostra aqui uma ênfase que nós temos do reino de Deus e do senhorio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse uso da palavra Kyrios, então na época que foi escrita a Bíblia, no grego, em Roma, tinha dois tipos de categorias que entravam aqui no Kyrios. Uma delas, o uso mais comum, que era usado para os senhores ricos, chamavam de Kyrios, podemos dizer com a letra minúscula, e tinham seus escravos. E a outra categoria se refere só a uma pessoa na época, que era César. César era Kyrios, um K maiúsculo. Os reis que estavam debaixo dele, os reis das nações, ninguém podia ser chamado de Kyrios, só César. Agora vocês imaginam quando os discípulos diziam, Kyrios é só Jesus, só Ele é Senhor. E dá um testemunho. César é o Kyrios. Eles diziam, Kyrios é Jesus. Custava o quê? A vida deles. Imagina se fosse hoje, né?
Só essa palavrinha. César é o Quírios. Quer dizer, Jesus é o Quírios. Entendeu? É denunciado. E aí o que acontece? A pessoa é presa ou a pessoa vai à morte. Então ali já é um testemunho que realmente só debaixo do poder do Espírito Santo para enfrentar toda a situação da época que os irmãos passavam. Mas eles davam testemunho da sua fé, não negavam a sua fé. E Quírios, sabe o que significa? Significa essas palavras. Cristo, então, é chefe, é o nosso dono, o nosso amo, nosso soberano, máxima autoridade na nossa vida. Vamos dizer uns para os outros? Cristo é a máxima autoridade na minha vida. Vão dizendo que eu vou tomar uma água aqui. Estava salgada a carne. Aleluia, queridos. Temos um Senhor, amém? Senhor de amor, nosso Quírios, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tirou do império das trevas. E Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor, nosso amado Jesus. Quando então nós pregamos o senhorio de Cristo, é dizer assim, existe um centro no universo, onde está o trono de Deus. Ele reina sobre tudo, ele reina sobre todos, ele reina sobre anjos, potestades, ele reina sobre as nações, sobre o Brasil, ele reina sobre os homens, sobre a natureza. Essa é a anunciação, que tem um trono no universo. E lá está sentado o Pai, e ao seu lado à direita, lugar de honra, seu Filho, nosso amado Senhor Jesus. E isso temos que proclamar, temos que falar. Infelizmente, muitos proclamam um outro evangelho. Evangelho humanismo, ou das ofertas. Quem está no centro aqui? Não é Jesus, é o homem. Mas, queridos, nós vemos na palavra que o centro de tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é um contraste que eu quero fazer entre o evangelho humanista e o evangelho do reino. Então, no evangelho humanista, eles dizem assim, eles querem as bênçãos do Senhor. Mas o evangelho do reino é assim, eu quero o Senhor das bênçãos. E aí as bênçãos vêm como que? Consequência. Amém? Nós confessamos que nós queríamos o Senhor das bênçãos e as bênçãos nos acompanham. O evangelho humanista prega no evangelho as promessas. O evangelho do reino prega o quê? Prega os mandamentos. Mas as promessas vêm adiante. Por quê? Nós vamos ver na palavra que o mandamento é acompanhado de uma promessa. Por exemplo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, que bom, que evangelho bom. E é bom mesmo. E o Senhor faz isso, está na palavra. Agora tem outra parte. Tomai sobre vós o quê? Meu jugo, sujeição, a canga. Eu falei, não, esse evangelho não é bom. Estão vendo? Tem gente que prega o evangelho pela metade. Nós vamos pregar o evangelho integral, completo, como é. Então nós vamos ver aqui, junto com os mandamentos, nós temos, sabe o que, querido? As promessas. No evangelho humanista, prega que Jesus é o Salvador. E é, não é? Mas nós pregamos no evangelho do reino que Jesus é o Senhor, que salva. O nome dado para Jesus é Senhor, Jesus Cristo. Imagina, tem 600 vezes a palavra Senhor, e poucas vezes, muito poucas vezes, não me lembro, 4, não sei, a palavra Salvador, mas aqui, ó, vamos botar em ordem. Ele é o Senhor que nos salva, ou o Senhor que nos salvou. Então, esse nome temos que pronunciar, falar. O evangelho humanista é assim, ó, venha como está e fica como tu queres. Mas o evangelho do reino é assim, ó, vem como tu estás, mas para ser transformado, ser uma nova pessoa. Venha como tu estás, mas para ser como Jesus quer que seja. Esse é o evangelho. Quero lembrar aqui uma situação que eu atravessei anos atrás. E veio uma informação para mim, então, que tinha um homem, mas que ele era um homossexual, e que
ia fazer esse contato com ele. Eu marquei, então, com essa pessoa, esse homem, no centro de Porto Alegre, no mercado público. Levei um irmão e marquei no lugar público, né? Bem público mesmo. E ao chegar lá, eu não conhecia. Aí veio este homem, realmente parecia uma mulher mesmo. Quando chegou, eu falei para o meu irmão, é ele. E sempre falei ele. Como é que tu sabe? Não sei, mas eu sei que é. É coisa do Senhor, né? Chegou, nos cumprimentou. Bom, tivemos alguns encontros ali no mercado público, preguei para ele o evangelho, propósito, a porta do reino. Quando chegou na porta do reino, ele disse assim, tá, mas eu posso ser batizado e ficar assim como eu sou? Eu disse assim, não. Mas tu viu todo o propósito que Deus tem para ti, que te ama, tem propósito na tua vida. E Ele quer transformar a tua vida, quer nos tirar das trevas para o seu reino, do pecado, para a sua santidade. E qual é a tua decisão? Ah, por hora eu vou deixar assim, tá bem. Aí viajando para essa cidade dele, aí o pastor da localidade disse assim, olha, vamos passar na esquina ali, tem um bar ali, um armazém, vamos dizer, boteco. E aí chegamos ali, né? Estava a irmã que eu conheço, mais a sua filha, e tinha um rapaz ali. Aí eu olhei para ele e disse assim, João Nelson, caiu neve no teu cabelo? Caiu neve no cabelo? Sim, o teu cabelo está branco. Mas foi já algum tempo atrás. Né? Está mais branco agora ainda. E eu disse assim, o quê? Que tu pregasse para mim o evangelho há 16 anos atrás. E eu nunca me esqueci da porta do reino. E mais, João Nelson, eu quero ser batizado. Olha o que o Senhor faz, queridos. Foi batizado, esse rapaz está firme no Senhor. Mas, queridos, quando eu o abordei, né, foi com amor, foi com respeito, e sempre guiando ele para estar conhecendo o Senhor Jesus, que o ama e tirar dessa situação que ele estava atravessando. E qualquer situação que qualquer pessoa pode passar, qualquer situação, o Senhor nos tirou daí. É império das trevas mesmo, onde ali o diabo reinava, ou reina, ou ficamos ali ou saímos, mas quando nos convertemos, com passar pela porta do reino, fé, arrependimento, batido nas águas no Espírito Santo, nós somos transportados das império das trevas. E diz que é império, né? Que imperador, que manda Mas o Senhor nos leva, então, dali, império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E diz, Filho do seu amor. O Senhor Jesus Cristo. Um texto que eu fico maravilhado quando eu leio, e tem muito a ver com a mensagem aqui, foi mencionado, mas esse nós vamos abrir. Viu, Márcio? Esse nós vamos abrir na palavra. Filipenses 2, 5 a 11. Texto majestoso. Tem texto que alguém disse assim, ó. Esse já tem todo o evangelho, como João 3,16. Se não tivesse a Bíblia, tivesse João 3,16, estava o evangelho ali. Esse Filipenses também. Não tivesse a Bíblia. Ou num lugar que não tem. Mas se tivesse essa folhinha de Filipenses 2, 5 a 11. Temos aqui a Bíblia completa. Filipenses 2, 5 a 11. E vamos ler de pé, queridos. Aqui fala do Cristo que veio, se fez homem, da sua morte, da sua ressurreição, que Ele é o Senhor. Vamos ficar de pé. E vamos ler Filipenses 2, 5 a 11. Alguém diz que há textos da palavra que descalçar os nossos pés, como fez Moisés, que é terra santa. Toda a palavra, lógico, é preciosa, mas esse é um dos textos que eu tive quanta beleza, quanta santidade, toda a Bíblia. Mas esse é um texto que fala muito conosco. Vamos ler juntos, então. Eu acho que está ali, vamos ler. Está projetado ali. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele também Deus e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Confesse que Jesus Cristo, glória de Deus Pai. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Bendito seja o teu nome. Quero uma definição aqui. O que vem a ser esse evangelho do reino? É o fim da nossa vontade carnal, egoísta, pecaminosa. E o começo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vou repetir. Quando chega o evangelho diante de nós, o que o Senhor espera de nós? Quando chega, mostra que é o fim da nossa vontade, que é carnal, egoísta, pecaminosa. É o fim. E o começo da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Amém, queridos? Então nós somos deparados com esse evangelho. Evangelho de amor, evangelho de poder, evangelho de salvação que veio até nós. Nós não podemos dizer mais daqui por diante, não, Senhor. Como é que tu vai dizer não para o Senhor, né? Tem que dizer o quê? Sim, Senhor. O Senhor diz uma coisa para nós? Temos que dizer sim, Senhor. Não podemos dizer mais não, Senhor. Nós encontramos, vemos na palavra, que há 3 tipos de homens que Deus vê. Tem um incrédulo, tem um religioso e tem um discípulo. O incrédulo é aquele que Deus está fora da sua vida. E toda a sua vida, e o eu dele está no centro. Está ali no trono da vida dele. O centro da vida dele é ele mesmo. Deus está longe. Não tem lugar na vida dele. E as coisas que ele faz na vida, trabalho, finanças, relacionamentos e assim por diante, está tudo em desarmonia. Vamos ver o que é o religioso. O religioso é assim. Cristo está de lado na vida dele. Porque ele está no trono ainda. Não está fora da vida dele. Está do lado. Do lado do trono dele. Do lado dele. O seu eu é mais importante. Ele pode ser como se diz por aí, né? Um bom religioso. Está na igreja, lê a palavra, ora, né? Então eu digo assim, olha, se ele faz isso, não é incrédulo. Mas um dia, quem sabe vai se converter, né? Mas Deus não aprova essa atitude. No centro da vida dele, ele está como um incrédulo. Ele está no centro da vida dele. Então, ele e o incrédulo são parecidos. Só que um, né? Incrédulo e outro é um religioso. E também a sua vida, relacionamentos, finanças e assim por diante, está tudo em desarmonia. Agora, como é que é o discípulo? Não, quem está no centro da vida dele? Cristo. E ele está debaixo desse senhorio de Cristo. E as demais coisas da vida dele, queridos, creio que a nossa experiência, seus relacionamentos, as suas finanças, as atividades que ele faz, todas as coisas, entra em harmonia. Ele experimenta a paz de Deus. Ele experimenta a graça de Jesus. Ele experimenta na vida dele o poder do Espírito Santo operando na vida dele. Essa é a nossa vida. E o Senhor permite, se nós somos religiosos, ter várias frustrações. Deus permite, sabe por quê? Para nós chegarmos para Ele. E nós sabemos então que o incrédulo e o religioso não tem Jesus como centro da vida dele. Mas o discípulo tem Jesus como centro da sua vida. Vamos abrir em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ver o que o nosso Senhor fala sobre o seu ensino para nós, os seus fundamentos, os seus princípios.
Como é que deve ser a nossa atitude? O que Ele espera de nós? Estamos recebendo os ensinos, que o nosso discipulador nos ajuda a crescer em Cristo, conhecer a Cristo e crescer em Cristo. Mas 1,18 diz que toda autoridade... Vamos ler juntos. Esse nós vamos ler juntos. Vamos estar na Bíblia mesmo, na sua Bíblia. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, todos juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos santos. Queridos, se nós tirássemos daqui a palavra guardar, nós íamos ler assim, ó, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. O que vai acontecer aqui? Nós vamos só ensinar o que o Senhor ordenou. Mas o Senhor está dando uma palavra, botou uma palavra aqui que chama a nossa atenção. É ensinar o quê? O discípulo a guardar. Tem versões que falam assim, ensinando a obedecer, ensinando a praticar. Então, vamos desenvolver essa palavrinha, como está no original. Nós vamos ensinar os discípulos a obedecer, que é uma ordem de quem? Do Senhor Jesus. Imagina Ele dar uma ordem e nós não obedecer. Né? Não, Senhor. Não, é sim, Senhor. Então, ensinar a guardar. Aquele que nos ajuda no discipulado, o discipulador vai ajudar o discípulo a guardar. Agora, o discípulo também é um discípulo. Ele é a Bíblia também, ele por ele mesmo também vai guardar. Mas muitas vezes o discipulador precisa ensinar o discípulo que não está guardando. O que acontece? Aí tem que ter cuidado. Ó. Aquelas coisas assim, trabalho, emprego, relacionamento, finanças, começam também a dar uma desarmonia. Nós tanto queremos uma vida abundante, viver novidade de vida, vamos para o Senhor Jesus. Que Ele devolva para Ele o centro da tua vida sempre. Isso é uma palavra para nós. Ele tem que estar no centro do nosso coração, reinando, governando ali a nossa vida. Então, essa palavrinha aqui, que é muito importante, ensinando a guardar. Não é ensinar por ensinar, mas ensinar a guardar, ensinar a obedecer. E também temos definido o que é o discipulado, ou o que é um discípulo, baseado em Mateus 28. Alguns perguntam, onde é que tem uma definição sobre discípulo, discipulado? Ué, Mateus 28. O discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece a tudo que Ele manda. Vamos dizer juntos? Discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece a tudo que Ele manda. Amém? Ou amém? Tem uns que dizem ai. Né? Diz amém. Não. Amém, queridos. Um dia ministrando, anos atrás, eu usei uma ilustração assim, ajudando os discípulos. Diz assim, no colégio nós aprendemos o ABCD. E no discipulado, a Cristo nós aprendemos, sabe o quê? Obedecer. Vamos dizer um para os outros? Obedecer. Queridos, esse é o discípulo. Esse é o seu alfabeto. Né? Não pode ter discípulo, como se diz, analfabeto, né? O discípulo que é alfabetizado no reino é aquele que obedece. Agora, que o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos capacita, dá poder, nos quebranta, nos traz para o Senhor, para nós realmente ver esse Senhor de amor e nos submeter a esse Senhor, porque estamos debaixo do governo do Filho do amor de Deus, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sempre lembro aqui da experiência de Zaqueu. Então, Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E olha o drama. O Zezinho falou do drama, um outro drama, né? Mas o drama de Zaqueu. Porque o Zaqueu trabalhava onde? Na coletoria. E ele cobrava impostos. Lá para os judeus. Bom, o que acontecia? Ele trabalhava para os romanos. Então, o que acontece? Os judeus não gostavam dele. Por quê? Não só porque cobrava impostos, né? Mas porque trabalhava para os romanos. Então, ele era desprezado.
colocado em segundo lugar, não gostavam dele, era discriminado, passando naquela época. Mas aconteceu que houve uma notícia que Jesus ia passar pela sua cidade. O que aconteceu? Aconteceu que ficou tudo vazio, todo mundo foi lá para a avenida, ver Jesus passar e ele ficou ali, pô, agora, né, hoje não vou trabalhar, feriado nacional, que Jesus está passando, hoje é feriado. E aí ele, quem sabe, o Espírito Santo começou a falar com ele e viu o drama que ele está vivendo. Me sinto só, me vejo um pecador, quem sabe tinha vários problemas, várias coisas na vida dele, é aquela vida desordenada que ele está vivendo. E aí, o que ele fez? Eu falei, eu vou lá então ver Jesus passar. Então, ele foi até lá, na multidão, meio escondido, né, subiu numa árvore, como ele era baixinho, subiu no sicômoro. Diz que é sicômoro, uma árvore baixinha, né? Uma figueira. Subiu, e aí sentou na árvore assim, ó, né? Como tivesse eu aqui, ó, que é a avenida. Falei, vou ver Jesus em camarote hoje. Aí ficou ali, né? Ninguém está olhando para ele, quem sabe um ou outro, né? Mas está todo mundo atento que Jesus ia chegar. E Jesus veio. E ele começou a apreciar Jesus. E aí uma hora gelou o coração dele, porque Jesus parou bem embaixo da árvore. Olhou para ele, olhou para Zaqueu. Quando ele olhou para Zaqueu, sabe o que aconteceu? Todos olharam para Zaqueu. Eu não sei se Zaqueu pensou assim, agora eu estou frito. Mas eu acho que não. Creio que o Espírito Santo está operando nele. E quando Jesus olha para alguém, queridos, é um olhar cheio de amor. As vergonhas caem. Ele viu aquele olhar lindo de Jesus. E gelou mais o coração dele quando ele diz assim, Zaqueu. Eu falei, pai, conhece meu nome. Mas aquilo mexeu com o coração dele. Desce da árvore, me convém almoçar na tua casa. E ele prontamente desceu da árvore, foi para casa. E alguém descreveu assim, que ele chegou lá em casa, né? E disse assim, mulher, querida, me encontrei com Jesus. E ele disse que vem almoçar na nossa casa aqui. E outra, com ele vem mais 12 pessoas. Terror das cozinheiras, né? Aí que ela teria dito assim, mas Zaqueu, o que é que manda nessa casa? Falei, querida, até hoje era eu. Agora é Jesus. Mas nós podemos dizer essas palavras, né? João Nelson, quem é que manda na tua vida? Juliano, quem é que manda na tua vida? Olha, até hoje era eu. Agora é Jesus. Podemos também dizer, quem é que manda nas tuas finanças? Olha, até hoje era eu, mas agora é Jesus. Quem é que manda teus relacionamentos, a tua família? Cuida da tua família. Quem? Olha, até agora era eu, mas agora é Jesus. É assim que podemos dizer para Jesus também? Até agora era eu. Todas as coisas, eu que reinava na minha vida. Eu era o centro da minha vida. Mas agora, queridos, eu me encontrei com o Senhor de amor. Senhor Salvador. Agora quem manda a minha vida. Meu amo, meu rei, meu dono, meu chefe. Minha máxima autoridade é o Senhor Jesus. E qualquer situação que possamos atravessar na nossa vida, alguém diz que as situações que atravessamos na nossa vida revelam o quanto Jesus vale para nós. O quanto Ele é o Senhor da nossa vida. Só permite situações, viu? Que vão aparecer e tu vai ser provado. Quanto Jesus é o Senhor da tua vida e da minha vida. Agora, se eu decido não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor, sabe o que vai acontecer? Eu estou sendo um discípulo. Como disse o irmão, a palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem. E o irmão disse assim, ó, e nem daqueles que retrocedem para dar impulso, que tem um perigo de ficar lá para trás. Né? Não, que nós somos aqueles que prosseguimos adiante, que passamos pela porta do reino, estamos no caminho, mas olhando para o alvo da nossa vida. Quem é o alvo da nossa vida? Até tem cânticos sobre isso. O alvo da minha vida é meu amado Senhor Jesus. Aleluia. Querida, nossa vida então tem sido transformada pelo Espírito Santo. Antes, eu vivia para a minha vontade. Agora eu vivo para a vontade do Senhor.
Antes eu era independente, rebelde a Deus. Agora sou dependente e obediente a Ele. Antes eu vivia em pecado. Agora eu vou viver em santidade. E dependo do Espírito Santo, que habita em mim, que veio glorificar Cristo na minha vida. Que Cristo vai habitar em mim pelo Espírito Santo. E Ele, no meu coração, Ele me quebranta. E eu me humilho diante dEle. E Ele então pode fazer uma linda obra na minha vida, na nossa vida. Mas, queridos, nós não vivemos num reino de autoridade, apenas nem de imposição dos mandamentos, das leis de Deus, mas um reino e um rei e Senhor que nos ama e nos constrange a amá-lo, que é Jesus. Seus mandamentos são mandamentos para o nosso bem. Quem sabe alguns mandamentos, né, não vão ser bons. Quem sabe algumas áreas que vai tratar na nossa vida, nosso caráter, nossos gostos, nossos relacionamentos, nas nossas finanças, algumas coisas o Senhor vai tratar na nossa vida. Aliás, sempre trata, né? Mas, quando Ele dá uma palavra, querido, é para o nosso bem. Mesmo que custe na nossa vida algo que vai nos agradar. Desagradar. Deixa desagradar o teu eu. Mas tu vai agradar quem? Aquele que tu escolheste, que tu decidiste para ser o teu Salvador, o teu Senhor, o teu amo, o teu Rei, máxima autoridade na tua vida. Amém, queridos? Tem um exemplo aqui de Pedro. Você sabe que Pedro, nós sabemos que negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu para Pedro. E as 3 vezes que Pedro negou, o número 3, foram 3 vezes que ele perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse que sim. Segunda vez, tu me amas? Disse que sim. Na terceira, Pedro se entregou. Disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, Senhor, tu sabe que eu te neguei. Tu sabe que eu não fiz boa confissão tua. E ali então houve um quebrantamento de Pedro. Mas Pedro se arrependeu. Porque o Senhor reabilitou Pedro na sua vida, no seu serviço a Ele. Porque o Senhor depois disse para ele, quando ele dizia, então, que o amava, dizia assim: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor podia ter feito outra abordagem com Pedro, né? Pedro, por que me negaste? Uma vez. Pedro, por que me negaste? 2 vezes. Pedro, por que tu me negaste? 3 vezes. Querido, que abordagem nós faríamos com o irmão sobre isso? Por que tu me negaste? Agora chega como a abordagem de Jesus, né? Tu me amas? Uma boa abordagem, hein? Sabe por quê? Ninguém resiste ao amor. Ainda mais quando é movido pelo poder do Espírito Santo. Olha que abordagem. E ali naquela hora, Pedro, ele confessou realmente o Senhor na sua vida. Ele se voltou para o Senhor. Ali, sabe o que aconteceu? Pedro já sabia disso. Que ele servia um Senhor que o amava. E aquela hora que ele estava ali, então, nesse drama, nessa conversa com Pedro, Pedro viu assim o quanto o Senhor o amava e viu quanto ele não amava o Senhor. E a palavra diz, queridos, que os mandamentos do Senhor não são o quê? Penosos. Sabe por quê? Porque quando a nossa fé é atua pelo amor, nós temos a alegria de obedecer o nosso amado Senhor. E nenhum obstáculo pode se apresentar na nossa vida, mas nenhum obstáculo vai nos parar de nós amar o Senhor, de nós servir o Senhor que nós amamos. Seus mandamentos não são penosos para aqueles que amam o Senhor. Para que colocaram a sua vida debaixo do senhorio de Jesus. Não. O Senhor vai dar mandamentos, mesmo que sejam mandamentos que vão mexer muito com a nossa vida, mas o Senhor vê, sabe o quê? Ele vê o fim que conta. O Senhor vai estar dando para o nosso bem. E podemos dizer: eu não entendi o que está acontecendo na minha vida. Aí quando passou por uma situação terrível, ruim, vê assim, como Deus me ama. O Senhor quer corações, sabe o quê, queridos? Quebrantados. Que ouvem Ele, ouvem a sua palavra e se quebrantam diante dEle. E se nós amamos o Senhor, nós vamos revelar que nós amamos, sabe quando? Vamos abrir em
João 14, 21, que esse é um dos textos que eu gosto muito. Todos nós gostamos, né? Mas esse texto maravilhoso, que diz em João 14, 21. Aquele que... Como é que eu vou provar que eu amo o Senhor? Em João 14, 21, diz... eu quero amar... eu quero mostrar que eu amo o Senhor. Eu também quero que Ele se manifeste na minha vida. Todos querem isso? Mas olha o que diz aqui no 14, 21. Vamos ler ali, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, todos juntos, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como é que nós podemos provar que amamos o Senhor? Quando nós o quê? Guardamos, obedecemos, praticamos seus mandamentos. Essa é a prova. A maior alegria para um pai é saber que um filho obedece. E aquele que ama o Senhor vai guardar seus mandamentos, movidos pela presença do Espírito, o Espírito dele na nossa vida. E também, queridos, aquele que ama o Senhor vai amar, sabe quem? Os seus irmãos. Pode projetar, Márcio. 1 João 4, 19 e 20. Vamos ler juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Querido, então a expressão desse amor para o Senhor, como Ele revelou seu amor por nós na cruz do Calvário, como é que eu vou expressar que eu amo o Senhor? Duas coisas. Uma é obedecendo a sua palavra. E eu não quero ficar, queridos, em dívida, apenhorado. E o Senhor não diz isso, viu? Da palavra que Ele dá para nós. Quem sabe não estão obedecendo uma palavra hoje. Aí os anos passam. Sabe o que o Senhor faz? Aquela palavra lá atrás que não está obedecendo, vão aparecer situações a mesma. Para obedecer. É um livro que diz assim, o homem que obedecia. Que nós sejamos assim, o homem, que as irmãs sejam aquela mulher que obedece ao Senhor. E também isso é que ele vai fazer, se ele ama o Senhor, vai amar quem? Vai amar seus irmãos. Toda e qualquer situação que possa atravessar, vai amar seus irmãos. Então, essa expressão desse amor. Quero terminar lendo 1 Pedro 1,9. Aqui uma exortação da palavra. Pode botar ali, Márcio. Segunda Pedro 9. 2 Pedro. Eu falei errado, desculpa. 2 Pedro 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Mas eu quero destacar mais ali a parte de baixo, assim, ó, que nós não devemos nos esquecer, vamos dizer, final ali, da purificação dos seus pecados de outrora. Não podemos esquecer, queridos. Nunca. Da purificação dos nossos pecados de outrora. Esse é um texto que o Senhor sempre me lembra. E aqui eu lembro a história de um rei que todos os anos ele ia a uma floresta. E um dia um amigo dele, íntimo, resolveu segui-lo. E aí viu que lá na floresta ele entrava e ia até num casebre, uma casa bem simples. Aí voltava para o castelo, fazia isso aí, ano a ano. E na intimidade, na amizade desse bom rei, ele perguntou por que tu faz todos os anos, vai à floresta, naquela casa tão simples, tão humilde. E ele falou assim, como rei, quero sempre lembrar de onde eu vim e ser grato a Deus o que hoje sou. Queridos, nós nunca devemos esquecer da purificação dos nossos pecados, o que nós éramos antes, de onde nós viemos. Isso é um lado. Mas vamos ver onde nós estamos hoje em Cristo, amém? Não vamos esquecer. Só aqueles que realmente
tenha Jesus como Senhor da sua vida e ama o Senhor como o Senhor nos ama, tem essa correspondência com Ele, queridos, esse vai ser um discípulo, esse vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, esse não vai viver mais para si, vai viver para Ele, e ele vai ver o quê? Sua vida ser transformada pela presença e poder do Espírito Santo. Vai ser um homem, uma mulher usado pelo Senhor, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Esse está mostrando que ele é um cidadão dos céus. Ele é um homem celestial. É um homem que por onde passa, ele deixa a presença de Deus. Onde ele passa, ele deixa o bom perfume de Cristo. Onde ele passa, ele deixa o amor de Deus ser expressado através da sua vida. Será um homem frutífero, primeiro para Deus. E também, o Senhor vai usar para tocar em muitas vidas. Que, como ele também, vamos colocar a sua vida debaixo do senhorio de Jesus. Estamos no reino do Filho do seu amor. É o amor dele que nutre a nossa vida. É o amor dele que nos traz perto dele. É o amor dele que nos quebranta. É o amor dele que nos faz ver que ele é um rei, que ele é um Kyrios, um Senhor de amor. E nós nos colocamos diante dele. Nos quebrantamos diante dele. Até estou lembrando, queridos, dos escravos que eram libertos depois de alguns anos, e também de 50 anos, que eram da liberdade, que o escravo poderia ir embora, e os escravos iam embora. Os bens eram reavidos. Podia ter no Brasil uma lei assim, né? Ano do jubileu, mas onde as posses eram devolvidas, onde a pessoa ficou pobre. Tá? Mas depois de 50 anos, ela podia rever seus bens. Tinha outros ajustes aí também, né? Nisto. Mas havia uns escravos que amavam o seu senhor. E diziam, olha, eu tenho direito à forria, à liberdade. Mas eu não quero. Eu quero ficar com esse senhor aqui. Ó. Mesmo escravo dele. Diz que furavam a orelha. Não estou falando de pegar moda aqui, queridos, hein? Estou falando... Furavam a orelha, botavam uma argola dizendo o nome do seu senhor. Sabe por quê? Ele se apegou ao seu senhor. Ele era escravo, mas se apegou ao senhor. Um senhor, porque era um senhor cheio de amor. Queridos, nós somos escravos, servos de quem? Do nosso amado Senhor. Nós nunca vamos querer abandoná-lo. Porque ele nunca nos abandonaria. E nós vamos servi-lo com amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar com cada um de nós. Deixar o Espírito falar no nosso coração. Como é que está o senhorio de Jesus na nossa vida? Todas as áreas eu tenho submetido a Ele? Vamos colocar diante dEle. Ou alguma área que está nos incomodando, que o Senhor está pedindo, está tratando, está falando. Vamos entregar a Ele. E renovar o nosso amor por Ele. E sempre lembrar de onde nós estávamos. E onde nós estamos hoje, em Cristo. Nosso amado Senhor.